E mais uma vez, estamos aqui para falar de Montaigne, esse filósofo surpreendente do Renascimento. Não se esqueçam que ele nasceu em 1533. Então, ele viveu uma época na Europa, na França, de guerras civis, guerras religiosas, e viveu essa grande descoberta de um novo mundo, a descoberta das Américas, né? E hoje nós vamos falar justamente sobre esse encontro, o que provocou esse encontro, tanto nos europeus como nos indígenas, né? Que foi um encontro de espanto. A princípio, nós vamos ver que o europeu ele vai ter uma visão assim do paraíso. Se vocês lembrarem da carta de Pero Vaz de Caminha para o rei de Portugal, falando sobre o Brasil, né? Uma terra onde tudo dá, em si plantando tudo dá, né? Com aqueles índios maravilhosos, nus, né? Ele descreve a beleza das Índias, inclusive. Mas então esse primeiro encontro, essa primeira visão, era uma visão do paraíso. Aos poucos, essa visão vai ser a do inferno. Os índios deixam de ser lindos, maravilhosos, pacíficos e passam a ser verdadeiros monstros. Então, são selvagens, né? Vários debates aconteceram na Europa por causa dos índios, né? Como o europeu via o selvagem ou o homem primitivo, né? Eles diziam que era um povo sem lei, sem rei e sem fé, o que não é verdade, né? Existia uma organização social. E então, Montaigne é muito importante nesse momento porque ele vai estudar a questão dos selvagens e escreve várias coisas, né? Ele convive com índios brasileiros e leva inclusive para a casa dele um índio tupinambá, e na casa dele ele tinha um verdadeiro museu das coisas indígenas, cocares, tacapes, etc. Né? Havia esse grande debate se os índios tinham ou não alma. E aí nós vamos voltar lá para Aristóteles, que afirma que alguns homens nascem para comandar e outros para obedecer. Então, quanto aos índios, se eles nasceram para obedecer, sinal que eles podem ser dominados, né? E essa época, justamente, a época das guerras religiosas, nós temos a Reforma e a Contra-Reforma, né? E temos tanto os católicos como os protestantes vieram para o Brasil e para os países da América, né? Para catequizar os índios. E essa questão, o cerne do problema é esse: o índio pode ser catequizado? O índio tem alma ou ele é um animal? Né? Então, Montaigne nos dá uma lição sobre isso. Ele tem um capítulo sobre o canibalismo dos índios. Então, ele vai escrever sobre canibalismo, sobre tortura, sobre a violência, comparando com a violência que existia na Europa também, nessas guerras, né? Então, ele estuda profundamente os costumes e os hábitos dos indígenas, inclusive a questão, né, da antropofagia, justamente para compreender os valores que estavam na Europa, né? Ele contrapõe esses dois mundos, e é muito interessante porque
num capítulo, no final de um capítulo, ele põe, é muito engraçado, mas que diabos? A única coisa diferente que eles têm em relação a nós é que eles não usam calças. Porque aí o Montaigne sempre usou de humor, né? Mas é um debate seríssimo, né? A civilização e a barbárie. A Europa era civilizada, né? E a América era a barbárie. No início, os europeus tinham uma visão idealizada, né? Dos indígenas, como se fosse assim, essa visão do paraíso. Aqui não existia guerra, não existia luta, um país que não tinha frio, um país tropical, que tudo nascia aqui, ouro corria nos rios, né? E as pedras preciosas, esmeraldas, era só cavar um pouco na montanha, já se encontrava. Então é uma visão idealizada e que aos poucos vai sendo desmontada, né? Aí quando há o estabelecimento da França brasileira, a França Antártica chamada, lá por 1560, os calvinistas franceses vieram justamente para a região do Rio de Janeiro e ali desenvolveram uma colônia, a França Antártica, e tiveram que lutar contra os tupinambás, né? E aí começaram a ver os costumes, que os tupinambás eram canibais, né? Então, o que é esse canibalismo? Muitos relatos de franceses, de escritores que vieram, que estiveram aqui, né, vão contar esses costumes bárbaros e violentos, né, de comer carne humana. Então, inclusive, gravuras coloridas foram para a Europa, gravuras de Théodore de Brie, que até hoje elas chocam a gente pela sua violência, né? Mas são gravuras que mostram os costumes. Eu vou mostrar aqui para vocês, tem um catálogo da Bienal, da 29ª Bienal de São Paulo, no fim dos anos 90, e aí foi uma Bienal sobre histórias do canibalismo e da antropofagia. Então, várias coisas de Montaigne, vários trechos dos livros, dos ensaios de Montaigne, e gravuras como essa, que vocês podem ver aqui, mulheres cozinhando os corpos, né, dos inimigos, né? E realmente tem toda uma descrição que é horripilante, né? Porque as mulheres davam as partes mais moles para os velhos, as partes mais duras para as crianças, etc. Realmente é meio assustador. Mas o Montaigne vai ser muito feliz na sua explicação sobre a violência, porque ele vai se perguntando, ele vai fazendo com que o leitor vá aprofundando a sua reflexão. Porque ele fala muito bem, o canibalismo é um ritual, né? O dia que o inimigo vai ser morto é um dia de festa. Primeiro eles deixam o indivíduo preso, alimentam muito bem, são dias de festas, de cânticos, eles cantam. Né? E no dia certo que ele vai morrer, ele morre às bordoadas, né? Mas o inimigo, para ele, é uma honra também, porque é um sinal de coragem. Então, Montaigne vai analisar o seguinte: o que é pior? Você matar antes de comer ou você torturar? O que ele via justamente acontecendo na Europa, né? As pessoas, a guerra entre os católicos e os protestantes, quer dizer,
os católicos arrancavam os cadáveres dos cemitérios, porque não podiam nem enterrar, e havia canibalismo lá também, e torturas inimagináveis. Então Montaigne fala, é preferível, quer dizer, como os selvagens fazem, eles matam e só vão comer depois, né? Mas ele vai, quer dizer, analisando e mostrando como essa questão do canibalismo, primeiro que não é por fome, é um ritual simbólico. E o próprio inimigo, ele se sentia orgulhoso, porque ele era comido devido à sua coragem. Os indígenas queriam apropriar-se dessa coragem, né, que esse lutador tinha. Esse é um dos aspectos, não deixa de ser violento, e Montaigne vai mostrar. Evidente que é uma violência a forma como eles morrem, né, como eles são. Bom, só que não existe tortura, que na Europa ele via toda hora, né? É lógico que ele vai chegar à conclusão que os selvagens não são diferentes dos europeus, porque todos os selvagens fazem parte, né, da humanidade, né? E justamente o homem contém em si o bem e o mal. Ele não é como Rousseau, que acreditava que o homem nascia bom e depois a sociedade ia transformando o homem até ele ficar mal. Um iluminista, Rousseau, né? Muito tempo depois de Montaigne. Mas para Montaigne, não. O homem já tinha esses dois componentes dentro de si. Inclusive, ele dizia, as crianças que torturam pequenos animais e tal, devem ser punidas, sim, e deve ser mostrado a elas que isso não é um valor a ser perseguido, né? Então, ele vai acabar dizendo, então, que a única diferença que os selvagens têm para os europeus é que eles não usam calças, né? Então, o que quer dizer tudo isso, né? A questão da tolerância, que nós vemos hoje uma intolerância no mundo inteiro, né? Eu acho que seria muito interessante a gente aprender um pouco mais com Montaigne e se aprofundar, né? A gente poderia se aprofundar nessa ideia de que a tolerância entre os povos, né? De que é preciso a gente educar para a tolerância, né? Nós estamos num momento difícil, além da pandemia, nós temos ainda guerras, né? E temos tortura, em toda parte a gente vê tortura e morte gratuita, né? Então seria interessante que se lesse Montaigne para ensinar a tolerância, justamente, né? Que é o que nós precisamos tanto. Tá bem?